Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das habilidades mais transformadoras que existem, a de gerenciar o nosso próprio mundo interior. Sabe, é sobre aprender a pilotar os nossos pensamentos para finalmente a gente se tornar o verdadeiro arquiteto da nossa mente. Então, vamos nessa! E para começar, já vamos direto com uma pergunta que é a base de tudo. No nosso dia a dia, a gente está no comando dos pensamentos ou, na verdade, a gente está sendo levado por eles? A resposta pode surpreender. Pois é, quem nunca passou por isso, né? Aquela vozinha interna que simplesmente não desliga. Ela fica lá narrando, criticando, se preocupando, planejando, muitas vezes sem a nossa autorização. É um fluxo sem parar que, se a gente não gerencia, acaba ditando o rumo do nosso dia inteiro. E essa pequena diferença aqui, ela é fundamental. Ser pensado quer dizer que a gente se torna um alvo passivo, sabe? Dos pensamentos automáticos, das memórias, das comparações que a mente fica disparando sem parar. E a gente reage a tudo isso como se fosse verdade absoluta, sem nem questionar. E aí que está o poder, ou melhor, o perigo de um pensamento solto. Uma única ideia, tipo, isso não vai dar certo. Se ela fica se repetindo na cabeça, ela vai criando um caminho ali no cérebro que se transforma numa crença. E são essas crenças, muitas vezes inconscientes, que acabam definindo as nossas ações e, lá na frente, o nosso destino. Tá, mas por que é tão fácil cair nessa? Porque parece que a negatividade tem um caminho livre direto para nossa mente. A resposta, olha só, não é uma falha de caráter nossa. O negócio é biológico. É que o cérebro da gente foi programado por milhares de anos para procurar o que dá errado, o que ameaça a gente, e não o que inspira. É um puro mecanismo de sobrevivência. O pensamento negativo vem primeiro porque o cérebro está o tempo todo escaneando tudo para ver se tem algum perigo. É um instinto, mas felizmente não precisa ser o nosso chefe. E aqui vem a melhor parte, a grande virada de chave. Nosso cérebro não é uma peça de concreto, ele não é fixo. A neuroplasticidade mostra que ele é super maleável. Cada vez que a gente escolhe um pensamento diferente de forma consciente, uma nova conexão neural é criada. A gente pode, literalmente, treinar o nosso cérebro para criar caminhos novos mais positivos. Então vamos para a parte mais importante da nossa conversa. Como é que a gente faz essa mudança? Como a gente deixa de ser refém desses pensamentos automáticos e assume de vez o papel de gestor da nossa própria mente? A grande sacada é despertar o que a gente pode chamar de eu gestor. Sabe, é aquela parte nossa que é lúcida, que está consciente, é a parte que consegue dar um passo para trás, olhar o fluxo de pensamentos de fora, questionar e, o mais importante, escolher quais deles merecem a nossa energia. E olha, a diferença é da água para o vinho. De um lado tem a mente refém, que só reage no impulso, acredita em qualquer coisa que pensa. Do outro, tem a mente gestora, que coloca uma pausa ali no meio. E é nessa pausa que mora todo o poder. O poder de olhar, de questionar e de escolher uma resposta consciente, transformando o medo em aprendizado. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. A tempestade são aqueles pensamentos e emoções caóticos, sabe? O poder não está em tentar parar a tempestade, mas em perceber que nós somos o observador silencioso, o céu que deixa as nuvens passarem sem se abalar por elas. Beleza, a teoria é ótima, mas e na prática? Como a gente começa a fazer isso? Bom, essa parte aqui é sobre isso. Um kit de ferramentas bem simples e eficaz para a gente começar a treinar o nosso eu gestor. O processo é bem direto, dá para quebrar em 3 passinhos. Primeiro, só observa o pensamento, sem se grudar nele, sem julgar. Segundo, questione o pensamento. A nossa mente mente, ela aumenta, ela dramatiza. Só de perguntar, isso é verdade mesmo? Ou isso me ajuda em alguma coisa? Já quebra o poder do pensamento. E terceiro, a escolha consciente de não ser mandado por ele. E essa aqui, gente, ressignificar, é uma das ferramentas mais potentes que existem. É só mudar a pergunta que a gente faz pra gente mesmo. Trocar aquele por que isso só acontece comigo por o que eu posso aprender com isso, muda tudo. Tira a gente do papel de vítima e coloca no papel de aprendiz. Isso muda até a química do cérebro. E aqui fica uma reflexão bem importante, principalmente no mundo de hoje. Uma esponja absorve tudo que está em volta. A negatividade, as notícias ruins, as reclamações, e fica pesada. Já um filtro, ele deixa as coisas passarem, mas só retém o que é útil, o que serve. O que é tóxico, ele deixa ir embora. Desenvolver esse filtro mental é essencial. E para a gente fechar nossa conversa, vamos usar uma última metáfora que é fantástica. A da nossa mente como um jardim, que precisa de cuidado todo dia com muita intenção. A ideia é muito simples, mas poderosa. Pensa assim,
Todo dia a gente está plantando sementinhas na nossa mente com os nossos pensamentos. A escolha de quais sementes a gente vai regar, as da gratidão, da coragem ou as do medo, da autocrítica, é totalmente nossa. Nós somos os jardineiros e aquilo que a gente escolhe nutrir é o que vai florescer. E ó, é super importante dizer, isso não é sobre otimismo bobo ou ficar negando os problemas, tá? É sobre educação emocional. É reconhecer o caos, mas escolher focar na solução. É sentir a dor, mas escolher não se afogar nela. É uma habilidade, é um treino. E como todo treino, o que vale é a constância, né? Então se liga nessas práticas para o dia a dia. Tratar a si com a mesma gentileza que se trataria um amigo querido, praticar a gratidão para reprogramar o foco do cérebro, fazer umas pausas pequenas para não viver no piloto automático e, por fim, escolher ativamente para onde a nossa atenção vai. No fim do dia, o mundo lá fora acaba sendo um espelho do que está rolando aqui dentro. A qualidade da nossa vida é um reflexo direto da qualidade do nosso diálogo interno. Então a pergunta que fica é, se a gente tem o poder de escolher a narrativa, qual história vamos escolher contar para nós mesmos a partir de agora?